Olá pessoal, todos bem? Tudo bem? Dando continuidade hoje ao tema orientação sexual, nós estávamos vendo aí as questões da sexualidade. Trabalhamos no último vídeo o bloco de conteúdos corpo, matriz da sexualidade, e hoje vamos trabalhar o bloco de conteúdo relações de gênero. Relações de gênero. Essa diferença entre gêneros, masculino e feminino, durante a nossa história, tem privilegiado os homens em detrimento das mulheres. Nós vivemos numa sociedade em que não tem oferecido as mesmas oportunidades para homens e para as mulheres. Mesmo com a evolução, mesmo com a conquista de direitos das mulheres, mesmo com a transformação de valores, o que a gente tem notado é que nas últimas décadas ainda continuam muitas discriminações. Ainda continuam os direitos das mulheres sendo vilipendiados, sendo negligenciados. Por vezes, encobertas essas relações de gênero desiguais. Por isso que é muito importante essa discussão de relações de gênero, legal? Muito importante. Tem relações de gênero, que é o bloco de conteúdo, e dentro desse bloco de conteúdo, a gente discute também a identidade de gênero. Aqui, ó, vamos lá. Identidade de gênero. O que significa identidade de gênero? Esse conceito é ligado à experiência de uma pessoa com o seu próprio gênero. A minha experiência enquanto homem, enquanto sujeito do sexo masculino, com esse meu gênero masculino. Ou a minha experiência, eu nascida mulher, a minha experiência, a minha afinidade, a minha relação com o meu próprio gênero feminino, no caso se eu fosse uma mulher. Pessoas transexuais possuem uma identidade de gênero que é diferente do sexo de nascimento. Por exemplo, eu nasci do sexo masculino, mas toda a minha experiência, toda a minha relação pessoal, individual, tem a ver com a esfera do feminino e não do masculino, que é o sexo do meu nascimento. A identidade de gênero é diferente da orientação sexual. Orientação sexual, por exemplo, uma pessoa que é transexual, ela pode ter qualquer orientação sexual, incluindo, ela pode ser heterossexual, ela pode ser homossexual, ela pode ser bissexual, ela pode ser assexual. Da mesma forma, pessoas não transexuais. A orientação sexual do indivíduo pertence à esfera da particularidade do indivíduo, do privado, da esfera da vida privada do sujeito, do indivíduo. Então, identidade de gênero é muito importante a gente discutir na escola, dentro do tema orientação sexual, porque é um fato que está posto na sociedade, a gente não deve fechar os olhos para isso. Pelo contrário, a gente deve discutir bastante identidade de gênero para que essa identidade de gênero seja algo acolhedor, seja algo saudável de ser discutido, saudável de ser vivido. Identidade de gênero, então, se refere à experiência de uma pessoa com o seu próprio gênero. Orientação sexual se refere ao modo como eu trabalho, como eu lido com a minha sexualidade. Seja eu homem ou mulher, eu posso ter uma orientação diferente do natural da orientação sexual masculina, que seria a heterossexualidade, talvez, ou o natural da condição feminina, que seria também a heterossexualidade, talvez. Por que eu falo talvez? Porque a identidade de gênero é algo muito pessoal, muito da esfera da vida privada do sujeito. Mas é algo que precisa ser discutido.
Por quê? Se eu tenho um aluno com uma orientação sexual diferente das tradicionais, das mais comuns, que é, no caso, a heterossexualidade ainda, eu preciso trazer esse sujeito, esse aluno, para dentro da discussão. Eu preciso trazer a identidade de gênero para ser discutida como algo, como um fenômeno que é da nossa sociedade. Por isso que é importante, ok? Vamos lá. A discussão sobre relações de gênero tem um objetivo bastante importante. Por que é importante a gente discutir identidade de gênero e relações de gênero na escola? Justamente para combater relações autoritárias entre os gêneros. A gente sabe muito bem que o gênero masculino se sobrepõe ao feminino numa série de esferas da sociedade. Tem como objetivo também questionar a rigidez dos padrões de conduta estabelecidos para homem e para mulheres, estabelecidos a partir de uma sociedade extremamente machista que nós vivemos. E também é importante essa discussão de relações de gênero para a gente apontar a sua transformação, apontar medidas, atitudes, ações que transformem essa relação de gênero que hoje é muito desigual no Brasil. A flexibilização dos padrões, flexibilizar o padrão masculino, padrão feminino, essa flexibilização tem como objetivo permitir a expressão das potencialidades existentes em cada ser humano. Ok? Flexibilizar os padrões significa eu dar potencialidade a um sujeito, a um aluninho meu, que não tem uma opção sexual tradicional, por exemplo. Tá? Os estereótipos de gênero, eles não contribuem em nada para essa discussão. Por isso que a gente tem que desconstruir esses estereótipos. Quando a gente observa o comportamento diferenciado de alguns alunos nossos, ou dos alunos nossos, nos primeiros ciclos do ensino fundamental, a gente percebe inúmeras situações que dizem respeito à questão de gênero. No primeiro ciclo, geralmente ocorre agrupamento espontâneo das crianças por sexo, menino com menino, menina com menino, sendo mais dificultado o relacionamento entre meninos e meninas, isso lá no primeiro ciclo. Esse movimento pode e deve ser respeitado, desde que não implique a desvalorização do outro. Ou seja, a gente percebe no primeiro, no segundo ano, aqueles clubes da Luluzinha e clube do Bolinha, né? Clube do Bolinha, clube da Luluzinha. Já no terceiro para frente, os gêneros começam a se intercalar, a se entrelaçar, a se articular. Ou seja, meninos e meninas começam a travar um relacionamento um pouco maior, um pouco mais intenso. Já não tem mais aqueles clubinhos, né? Do Bolinha e da Luluzinha. No segundo ciclo, costuma haver, também espontaneamente, uma aproximação entre esses dois sexos, né, o masculino e o feminino. Isso revela mais claramente a curiosidade que os nossos aluninhos têm pelas diferenças sexuais. Quando chega na puberdade, há um maior entrosamento e atração entre meninos e meninas. Claro, né? Na puberdade já começam aí as atrações, os sentimentos, os afetos entre meninos e meninas. Para os conteúdos deste bloco, relações de gênero, existem disciplinas que são privilegiadas para trabalhar relações de gênero. Por exemplo, a história, a educação física e todas aquelas disciplinas que promovem situações de convívio escolar. A abordagem das relações de gênero com as crianças dessa faixa etária é uma tarefa bastante delicada e complicada, mas é uma tarefa possível e necessária. A gente pode trabalhar as relações de gênero em qualquer situação do convívio escolar, em qualquer. Elas se apresentam de forma nítida nas relações entre os alunos, nas brincadeiras ligadas à sexualidade ou não, elas se apresentam no convívio.
Então, é possível a gente trabalhar relações de gênero em qualquer disciplina, em qualquer situação didática pedagógica. Nós, professores, precisamos ficar assim atentos para que a gente possa intervir de modo a combater discriminações, combater preconceitos, questionar os estereótipos associados ao gênero, desconstruir esses estereótipos. Os momentos em que se faz necessária a intervenção do professor são aqueles que implicam discriminação de um aluno, são aqueles que implicam brincadeiras maliciosas, apelidos jocosos e às vezes até questionamentos sobre a sexualidade dos nossos alunos, né? Um com o outro. Conteúdos que a gente pode listar para serem trabalhados nessa questão, nesse bloco de conteúdo. Vamos lá. A diversidade de comportamento de homens e mulheres em função da época em que viveram, em função do local em que vivem. Então, assim, como é o comportamento de homens e mulheres de acordo com a época histórica que viveu ou que vive e de acordo com o lugar em que vive. O comportamento da sexualidade brasileira não é igual ao comportamento da sexualidade na Inglaterra, no Reino Unido, por exemplo. Outro conteúdo a ser trabalhado, a relatividade das concepções tradicionalmente associadas ao masculino e ao feminino. O que é próprio do masculino e o que é próprio do feminino não é algo dado ou científico, é algo construído, é algo estruturado pela sociedade. E muitas vezes essas concepções são eivadas de preconceito e de discriminação. Isso a gente precisa combater. O respeito pelo outro sexo na figura das pessoas com as quais se convive. É preciso respeito ao outro sexo, mas não respeito só ao outro sexo. Respeito também à sexualidade assumida por cada sujeito. Ok? Por isso que o último conteúdo aqui listado é o respeito às muitas e variadas expressões do feminino e do masculino. Eu sou um sujeito nascido do gênero masculino, mas eu posso ter expressões pessoais, privadas, do sexo feminino. Isso tem que ser respeitado. Da mesma forma, o oposto também tem que ser respeitado. Legal? É isso hoje, só para a gente fechar esse bloco, que é o bloco de relações de gênero, e no próximo vídeo a gente faz o último bloco. Legal? Fiquem em paz. Um abraço.